Você já ouviu falar de porca autotravante? E de porca parlock? Então fica aí no vídeo que eu vou te falar tudo que você precisa saber sobre esse tipo de porca. Vamos lá? E aí, galerinha? Bom, eu tava dando uma olhada em alguns grupos do Facebook e me deparei com essa postagem aqui, ó. Dá uma olhada no que o cara fala. Por que eles fabricam isso? Não serve pra nada. Volta da mesma forma, só um pouco mais devagar. E a coça para colocar nota 000. Não é nem um zero, são 3 zeros. Bom, sinto lhe informar, meu coleguinha, mas é bem provável que você esteja usando essa porca aqui do jeito errado. É isso mesmo. É bem provável que você esteja usando essa porca do jeito errado. Por que provavelmente esse camarada estava usando essa porca do jeito errado? Para essa porca aqui segurar o torque, você tem que seguir duas regrinhas. Mas antes de contar essas duas regrinhas, eu vou pedir para vocês não se esquecerem de deixar o like, se inscrever no canal se você não for inscrito e também compartilhar esse vídeo com seus colegas que estão usando a porca parlock do jeito errado. E se você ficou com alguma dúvida também, comenta aí que eu vou tentar explicar para vocês. Bom, voltando. As duas regrinhas para a porca parlock funcionar do jeito certo são: você não pode passar muitos filetes de rosca aqui do topo do inserto de nylon. Você deixa aí no máximo 2, 3 filetes de rosca para cima do inserto de nylon, só para você ter certeza que saiu. Se você passou um filete de rosca e tem certeza assim, não, passou um filete mesmo, beleza, já está segurando o máximo que ela consegue. Outro detalhe, você também não pode, de jeito nenhum, usar ela várias vezes. Tirou, colocou, tirou, colocou, tirou, colocou, ela vai perder a capacidade de segurar o torque. Por quê? Porque ela vai desgastar o inserto de nylon. Então, quanto mais vezes você tira, coloca, ela perde, né, o inserto de nylon, fica mais fácil de entrar, e se fica mais fácil de entrar, fica mais fácil de sair também. Esse tipo de porca você pode usar em qualquer projeto que você precise manter sempre pressionado as duas peças, e essa montagem está sujeita a muita vibração, pancadas, né? Óbvio, a norma estabelece o quanto de vibração esse tipo de porca aqui suporta, né? Você não pode colocar ela num negócio que vibra demais, que ela também vai soltar, não tem milagre. Outra regrinha que você também não pode se esquecer nunca: o inserto é de plástico, então você não pode colocar ela em lugares muito quentes, porque você vai derreter o inserto de plástico e ele vai deixar de funcionar. Bom, então você pode montar esse tipo de porca aqui em montagens que estejam em temperatura ambiente e que precisem resistir a uma vibração mais elevada. Você tem a opção aqui, que é bem comum, de colocar porca contra porca. Só que todo mundo já deve ter presenciado que quando vibra demais, essa solução aqui solta. No caso aqui da Parlock, se tiver dentro das regrinhas que eu falei, né? Não pode passar muitos filetes de rosca, ela tem que ser nova e não pode estar muito quente, ela vai segurar o torque, beleza aí. A vibração estando dentro da estipulada pela norma. E é isso aí, ela não tem muito segredo, né? Você pode montar ela em diversos projetos que ela dificilmente vai soltar, vai perder torque, a não ser que esteja infringindo essas regrinhas que eu falei. Você pode usar elas sem problemas. E caso você tenha que montar e desmontar, ou que vá no calor, tem outras porcas também, como essa porca aqui da norma DIN 980, que ela tem uma leve deformação que
impede também que ela, para você colocar e tirar ela, tem que fazer uma força considerável, né? E ela vai impedir da porca se soltar com vibração. Tem a porca também aqui do tipo Fendt, né? Que ela, conforme você vai rosqueando, ela vai se esticando e vai aplicando uma pressão nos filetes de rosca. E isso também faz ela não se soltar tão facilmente. A Fendt tem um pequeno problema igual a Parlock. Você também não pode passar de muitos filetes de rosca, senão a porca ela vai esticar demais e vai perder o efeito elástico dela e vai soltar do mesmo jeito. Bom, é isso aí. Essa porca aqui é bem simplesinha. Se você tiver alguma dúvida sobre como aplicar esse tipo de porca ou essas outras que eu falei, pode deixar aqui nos comentários que eu vou tentar te explicar, orientar o máximo que eu conseguir. Se você conhece algum outro tipo de porca que segura o torque, torque prevalente, autotravante, comenta aqui embaixo. Vamos ver quais as infinidades de tipo de porca de torque prevalente que a gente tem para usar nos nossos projetinhos. Não se esqueça de deixar o like, de se inscrever no canal e até o próximo vídeo. Falou!